Olá, amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. Esse é o episódio número 52. O meu nome é Vitor e, para mim, a autoescola deveria ser treinada no GTA V. Olá, meu nome é Paulo e para mim a autoescola deveria ser completamente diferente do que ela é hoje. E provavelmente do jeito que eu imagino quase ninguém iria passar. Esse episódio é trazido por vocês... errei. Esse episódio é trazido para vocês por Autoescola Brian O'Connor. Autoescola Brian O'Connor. Você, rachador, desde o primeiro dia. Meu nome é Miguel e bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. Esse é o episódio número 52, então Nossa, a gente já vai completar. Manda. Não, o Miguel parecia aqueles locutores de supermercado, manja. Ah, o que fica falando muito perto do telefone? Do microfone? microfone? Alcata, 27,50 kg. Cerveja Heineken, 2,99 a lata. Ô Paulo, você tem um recado importante para dar pra galera? Importante? É. Tem os salves. Você considera os salves importantes? Eu considero os salvos importantes. Então vamos lá. O primeiro salve da noite vai pro Juan Vaz, da página @estiloautos. E quem mandou esse salve foi o senhor Jesus Leonan, que falou que o cara escuta a gente e queria surpreender. O Jesus queria surpreender Juan e pediu um salve no nome dele. Parece uma passagem da Bíblia. Jesus queria surpreender Juan. E tem outro salve surpresa aqui também para o Pedro Barros, que foi em nome de Luan de Souza. E o último salve que tem aqui é para o Renato Seckler, que pediu um salve enquanto a gente gravava o nosso episódio da semana passada, sobre recomendações. Muito bom. Para quem não viu ainda, esse episódio, inclusive, é um episódio que a gente fala tudo que a gente está consumindo ou gostaria de consumir durante essa quarentena, então, pelo amor de Deus, ouça. E, inclusive, durante esse episódio, mais precisamente no fim dele, a gente falou um pouco sobre a criação de uma nova plataforma, né? Do nosso Facebook oficial. Então, vocês que estão ouvindo agora, vai no Facebook, procura podcast WhoCast, entra lá, vai ter uma perguntinha. A perguntinha é: qual era a roda que tinha no Corsa do Paulo? Celta. Respeito, mais mal informado. É o novo Corsa, né? Se for pensar. Mas Corsa, ele era vendido abaixo do Corsa, né? Se pensar. Mas enfim, a galera ficou reflexiva agora. Aí você escreve o nome da roda lá, que é Escorra 171, caso você não saiba. Volta nos episódios aí, porque realmente você não é um fã de verdade. Então, aí só pra falar que teve gente que pediu a solicitação lá e eu li gente falando do Orbital, Ozê Ultraligeira e alguma outra roda também, e vocês não foram aceitos, cara. A regra é clara, só se acertar a rodinha. Essas pessoas foram mandadas pro inferno. O Paulo guarda rancor, viu, pessoal? Então, já pra vocês saberem. Pra sempre. Nada. Só eu guardo mais que ele. Eu queria guardar dinheiro só, rancor não. Bora. Vamos pro episódio, porque a gente tem que mexer nos nossos carros e quem sabe um dia, fazendo 365 dias de podcast, a gente não consiga um mísero patrocinador pra nós. Inclusive, acho que só o seu carro tem... Ô Miguel, acho que só o seu carro tem abafador, né? Abafador? O que é isso? O meu não tem. Ele tem. Ah, o seu não tem. Ah, entendi. Só o meu tem, então, é isso? Tem, original. Tem. Não, o meu é original também. Nossa, então a gente é uns coitados. Bom, então barra áudio, barra Luzier, por favor. Só vamos escapes também. Só vamos antes, sem esquecer de avisar. Galera, para vocês seguirem a gente no @podcastWhoCast no Instagram, caso vocês estejam ouvindo isso do além e não estejam conectados com a gente, né? E lembrando uma coisinha, nesse tempo de quarentena e tal, a gente não está enviando o adesivo, nem do WhoCast, nem do To My Car. Muita gente pediu WhoCast e não temos por enquanto. Vamos dar uma segurada. Assim que tudo voltar ao normal, voltamos também com as entregas. Se você quiser, chama a gente reserva aqui e envia assim que possível. Você também pode seguir o @ToMyCar, que no caso sou eu, que posto desenhos top. Ok? Topzera. E aí vai também... Paulo... Então, aproveitando... Sim, senhor, muito obrigado, Miguel. Eu estou aqui na cidade de Santos, eu tenho um recado importante para a galera. Se vocês também acompanham a gente através de algum agregador de podcasts, favor assinar
o nosso podcast para assim que fazemos o upload do episódio, ele ser automaticamente baixado pelo seu celular. Japa, é com você. Boa, então vamos agora oficialmente ao começo do episódio, que é o episódio que é uma continuação, né, entre aspas, uma grande continuação, sobre como deveriam ser autoescolas, né? A gente já fez um episódio criticando, né, e contando como é que foi a nossa experiência. Eu e o Miguel, eu e o Paulo, né, a gente tirou a carta A e a carta B de formas separadas, né? Então no final a gente teve que fazer 2 vezes a autoescola e pegamos inclusive partes diferentes dela. O Miguel lembra bem, né? Uma coisa que eu não lembrava também, a minha de carro, mas existe sim um espaço muito grande entre o que a gente acha que deveria ser a autoescola e o que ela é hoje em dia. Primeiro, eu acho que algumas diferenças, né, do que foi adicionado hoje em dia nas autoescolas. Meninos, eu sei que por mais que vocês sejam um pouco mais novos que eu acho que vocês não chegaram nem a fazer aquele teste do simulador, né, aquela merda, e nem aquela obrigatoriedade de aulas noturnas, né, porque se eu não me engano hoje em dia tem isso também, certo? Isso eu acho que eu já peguei. Eu fiz, eu acho que, bom, eu fiz, mas não sei se era obrigatório, mas estava dentro das 20 horas aula, sei lá quantas aulas. Eu acho que tinha em algumas autoescolas era obrigatório, na minha, por exemplo, não era. Mas começando pelo ponto de que diferença faz, né, na verdade, porque assim, você ver pior, não sei se isso influencia no fato de você conseguir dirigir ou não, o que vocês acham? Eu acho que é uma questão também da pessoa não ter medo, sabe? Porque tem gente que fica mega tenso para dirigir e tudo mais, e à noite tem aquilo lá, tá de noite, tem menos luz, você tem que prestar mais atenção e blá blá blá. Então, eu acho que é até uma forma para deixar o aprendiz, futuro condutor, futuro braia, ficar um pouco mais tranquilo quando ele realmente estiver no mundo real à noite para dirigir. Entendi. Mas acho que pra mim o que faria a maior diferença, eu sei que a gente não consegue controlar isso, mas a minha primeira ideia é tentar fazer algum tipo, porque assim, toda vez que você vai fazer a prova da autoescola, você tem alguns lugares que você tem que fazer, né, determinados pelo Detran, se eu não me engano. Na de moto tem lugares específicos também, inclusive muito menos do que os de carro, para você também fazer. E eu acho que parte das aulas deveria ser feita na chuva também, velho. Eu sei que isso obviamente é muito difícil você controlar quando é que vai chover, mas algum lugar ou algum centro de teste que tivesse de fato, você é obrigado a fazer uma aula lá de frenagem em chuva, do carro sair de frente, né? E o que você tem que fazer com isso. Eu sei que hoje em dia os carros estão obrigatoriamente saindo com ABS, com motor de tração, né? Airbag, enfim. Já tem bastante coisa dessas, só que eu já tive carros novos na época, né, o meu Clio, saudades, finado Clio 2004, não tinha ABS, o meu Peugeot 207 Passeio não tinha ABS, e eu tive que aprender na manha, né, então o seu Celta, né, Paulo, imagino que também não tivesse, Não. Miguel que deu sorte, né? O Miguel que comprou um carro melhor e já tinha. Mas mesmo assim é um negócio que faz muita diferença quando você não tem o freio trepidando lá embaixo e o carro começa a sair de forma inesperada de frente. Então é uma coisa que eu tentaria, sei lá, fazer um galpãozão e uma das aulas ser obrigatoriamente no piso molhado com carro sem ABS, que é a grande maioria dos carros de autoescola, né? Eu acho que devia ser na chuva, num carro tração traseira e com a tração desligada. De preferência com mais de 300 cavalos de roda. Entendi. Turbão. Isso. Entendi. Biturbo, de preferência, 600 cavalos. Entendi. Porque aí acaba sabendo a tocada, né? Pega a tocada. Lógico. Imagina se todo mundo soubesse tocar o bagulho. Nossa. Você tem que bater no cone com a parte de trás do porta-malas. Imagina quanto não ia custar a porra das aulas práticas. Se as normais que não faz nada já são caras, imagina. Ia ser tipo o preço do curso do Diego Riga. Tem curso dessas coisas já? Tem, deve ser uns 8 pau. Nossa. 8 mil? Eu acho que é. Bom, R$8 aqui não vai ser. Óbvio. São 3 dias de curso, você dirige o Z lá, sei lá. Da hora até, velho. É da hora. Você tem 8 pau sobrando? Provavelmente você vai comprar um Z, né? Então, assim. Antes de falar a próxima coisa, esse negócio de frenagem e tal, eu nunca fiz também, mas já vi gente que fez. É curso de frenagem. Não, eu não preciso frear. Eu tiro o acelerador e calculando quando o carro vai parar para deixar ele parar sozinho. Mas é verdade, juro poder. Mas juro poder. O que eu queria falar é tipo curso de direção defensiva. Vocês já fizeram? Ou conhece alguém que fez? Eu tinha que fazer, mas não fiz. Tinha uma parada com seguro, né? Que você tinha que fazer. Então.
Mas aí eu enrolei os caras e não fiz. Então você é um malandrão. Eu sou malandraço, parça. Não, mas eu acho que é importante sim, Paulo. Eu acho que, primeiro, eu deveria fazer parte, pelo menos parte desse curso deveria fazer parte da autoescola básica, mas eu não fiz, mas eu tenho familiares que fizeram, e assim, minha tiazinha, né? Sei lá, 50 e poucos anos fez, Sua e falou tia, que é super tiazinha? legal. Caralho, Suzana Alves, é isso? Ou não? Mas assim, Saudades. ela fez e me contou e falou que é super legal. Imagina, você vai lá para Interlagos e a gente vai para Interlagos, né? Mas eles nunca foram, ou se foram em algum evento. Então vai lá, vai com o seu carro e aí falou que você tem que fazer aquele teste do alce, né? Fazer uns slaloms rápido, tem que frear em cima, enfim. E eu acho que é legal porque me mostra que a grande maioria das pessoas não tem, né, essa vivência, vamos dizer assim. Porque imagina, se você sempre dirigiu Sussa, nunca correu nem nada, poucas vezes você teve que levar seu carro ao limite, né? Ou perto do limite disso. O que é ótimo, né? Obviamente. Claro. Mas o curso em si foi uma coisa que foi levada como uma coisa legal. Tipo assim, puta, me ajuda mesmo. Então o feedback, pelo menos que eu tenho de família, é que o negócio ajuda de fato. Porque assim, e aí voltando à autoescola do jeito que ela é hoje, assim como a gente contou no outro episódio, eu ficava dirigindo, então primeira, segunda, terceira, com o carro 100% adesivado, então todo mundo sabia que eu poderia fazer merda ou não, e ficava fazendo os corre com o meu instrutor. Eu não sei até que ponto isso faz com que eu aprenda de fato a dirigir. Tanto que, e aí um exemplo pessoal, o meu pai, né, esse primeiro Clio, a gente na verdade dividia, né, era o carro dele, e ele não deixava eu viajar, ele só deixava eu sair de final de semana, e mesmo assim eu fazia muita merda, sabe? Muita coisa que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, muito porque eu queria andar rápido, né? Eu lembro que durante, sei lá, os primeiros 6 meses não tinha não acelerar o carro, ou eu tava acelerando tudo, ou eu tava freando tudo, sabe? Umas paradas assim, era tipo um bagulho absurdo. E, de novo, eu não sei como é que a gente consegue, dentro de prova ou de aula, como é que a gente consegue fazer para que a pessoa tenha essa vivência, né? Tipo, o meu instrutor, de novo, e entendo de novo criticando isso, o meu instrutor, ele servia só pra me contar qual pauzinho eu tinha que olhar da vassoura que tava enfiada no cone da baliza, sabe? Umas paradas assim. Ou sair na subida sair na subida com a embreagem. E eu até já sabia de carro, né? Então eu sabia teoricamente o que eu tinha que fazer. Mas aquilo ali, não sei até quando que aquilo ali me fazia ou me faz um piloto, né? Um motorista melhor, vamos dizer assim. Então eu aprendi muita coisa na rua. E de novo, outra coisa que eu acho que vale muito a pena todo mundo fazer é correr em pista algum dia com o seu carro. Você não precisa ir lá para fazer tempo, mas só para você entender como é que ele se comporta dentro do ambiente controlado, obviamente, como ele se comporta nos limites que você coloca nele. Isso eu acho bem legal. A gente às vezes faz na rua, às vezes faz na rua. É o certo? Talvez não. E aí, por aí vai. Só uma coisa, Japa, o seu microfone tá bugando um pouco. Não sei se o microfone ou é só a conexão. Tá. Cortou alguma coisa? Não, deu como se fosse uma remixada de leve. Ele dá uns pulos no tempo. Ah, foi de propósito. Não, tô brincando. Só queria, então, aproveitando isso, que eu até não falei no começo do episódio, gente, desculpa mais uma vez por estar gravando esse episódio de forma online, mas é o que a gente tá fazendo de bom aqui pra sociedade e pra vocês também. Exato. Eu já sinto que um dia a gente vai gravar várias vezes assim, mas tudo bem. É que, velho, eu ainda acho que a gente perde muito espontaneidade. A gente perde, mas hoje, por exemplo, a conexão tá melhor. Vocês não acharam? Eu achei, mas assim, eu tava ouvindo o episódio da semana passada e existe aquele delay que a gente ficava zoando de outros podcasts, eu não vou citar o nome, mas existe aquele delay em que a gente espera a resposta do outro, né? E quando a gente fala em cima aqui, o próprio programa corta uma das vozes. Exato. A minha, principalmente. Exato. Mas agora eu tô com o microfone top e ninguém vai me deter. Então provavelmente é a minha que tá cortando. Mas a ideia é criticar, obviamente, o que está acontecendo agora. Só que a minha maior crítica nesse episódio, toda vez que a gente falou sobre ele, é a crítica em relação às aulas de moto, cara. Porque, assim, por mais que eu ache que as de carro você não aprende... Mas eu acho que vamos focar no de carro, né? Tá bom. Senão então, por favor, muito assunto de moto. Não sei o quanto de pessoas que... A gente podia fazer essa enquete, inclusive. Quantas pessoas têm moto dos nossos ouvintes, porque isso não aparece nos dados estatísticos do Instagram. No Instituto Rocast. A gente sabe quantos homens tem, de onde eles são, mas a gente não sabe quantos tem moto. Mas enfim. Então, que você falou
dos cabos da vassoura é o bagulho mais absurdo pra mim, tá ligado? Não custava nada, sei lá, fazer um carro de papelão, botar o carro ali e aí você tem que fazer manobra entre os carros os carros fake, porque, mano, é uma desgraça do caralho, né? Sim, não, é que assim, o que eu lembro, é que a gente já deve ter comentado no episódio passado, nem a largura, né, que o cabo de vassoura simulava, Exato, era a mesma de exato. um carro, então, tipo, era completamente um mundo irreal. Eles Pois podiam é. ter alguma coisa assim, tipo, que desse pra armar, sabe, tipo, pra simular um carro um pouco melhor só. Não precisa Sim, ser sim. um carro de papelão nem nada, mas uma coisa simples, mas que te desse, enfim, uma proximidade maior, né, com o mundo real mesmo. Aham. E aí tem o fato também de, não sei se foi o caso de vocês, mas eu acredito que sim, da baliza só ser na direita, né? Porque foda-se fazer baliza na esquerda. Exato, uma coisa que tinha que ter. Aliás, eu queria falar, pra gente não ficar correr o risco de repetir as coisas que a gente falou no episódio passado, Aham. dessas coisas a gente falar como a gente acha que devia ser, ou cada um, ou quem Sim, achar sim. que. Tipo, baliza, eu lembro que o meu pai, quando ele falou pra mim, eu não sei se é que ele fez o curso, o ciclo de moto, ele fez dentro do trabalho dele mesmo, né? Uhum. Agora, o de carro eu não sei se foi. Mas ele falou que no de carro, pelo menos, ele também tinha que parar, fazer a baliza normal, estacionar a 45 graus também e aprender a Nossa. sair de ré. Então, tipo, era um pouco mais completo. Eu não sei se era de todo mundo antigamente ou se era uma coisa que era, não sei, no caso específico do meu pai, pelo menos. Aham. Não, mas Acho que pois não, é. né, Paulo? Pra mim é necessário, velho. Não, então, exatamente. Eu acho que assim, tinha que ter, simular, não todos, porque às vezes tem situações que, porque as pessoas são imbecis e param errado na rua, você também tem que se virar, mas situações que, tipo, sei lá, baliza tanto na direita quanto na esquerda, vaga 45 graus e até mesmo, tipo, vaga entre dois carros, né, você parar paralelo aos carros, né, tipo, entre dois carros, assim, para você aprender a entrar com o Sim, sim. carro, a ajustar, que Aprender é a uma entrar de coisa. ré. Exato, porque o carro dos outros agradece, né? A quantidade de gente que você vê que dá totozinho no carro alheio na rua é foda, velho. Não, é absurdo. E tem um ponto interessante também, que eu acho que deveria ter uma aula com carro automático. Eu tive algumas Nossa, experiências, verdade. Sim. inclusive experiências com a Rafa, que a Rafa ela não sabe dirigir carro automático. Eu lembro, a gente estava nos Estados Unidos, na verdade, a gente tinha alugado um carro, aí tava eu, ela e mais uma amiga nossa viajando, e aí uma hora a gente foi trocar de motorista, né? Eu já tinha dirigido bastante, aí ela falou assim, pode dirigir? Eu falei assim, óbvio, né? Mas você tá pagando também, foda-se. E aí quando ela sentou no carro, ela falou assim, bom, e agora? Eu falei assim, como assim agora? Ela falou assim, velho, eu nunca dirigi um carro automático. Aí eu falei assim, como assim? O que você fez durante sua vida, velho? E aí não sabia nem por onde começar. Tipo, olhou pra alavanca e falou assim, mano, o que é isso aqui? Cadê cadê Meu o Deus. terceiro pedal? É foda, porque, Miguel, imagina, se você nunca dirigiu ou nunca prestou atenção nisso, em carros automáticos por si só, eu sei que é um absurdo, tá, pessoal? Então eu vou pedir para que vocês tentem imaginar na cabeça de vocês, você entrar numa máquina que você não sabe dirigir, velho. E aí, de fato, é verdade. Você fala assim, mano, Não, lógico, lógico. cadê o terceiro pedal? Cadê o. Que porra são essas letras aqui, velho? Cadê os números? Então, eu não sei exatamente o que esse ser humano estava fazendo enquanto todas as outras pessoas que dirigiram o carro automático para ela estavam fazendo. Mas, assim, nunca teve essa ideia. E hoje em dia já é uma realidade. Eu acho certo você aprender a dirigir no carro manual, porque de fato é o mais complexo, mas, ao mesmo tempo, você não tem nenhum tipo de Tinha que ter uma referência. introdução, né, pro carro Exato, você automático. não tem referência nenhuma Nem para. que seja uma explicação, né, durante a aula teórica. Uhum. Exato. E aí tem um outro problema que, assim, é quanto que os brasileiros não sabem dirigir um carro automático, né? Não que as outras pessoas lá fora também façam isso, porque se você ver qualquer filme americano, ou se você estiver nos Estados Unidos, né, e ver a galera não puxa o freio de mão nunca. Eles sempre colocam só no P, tanto que quando eles descem do carro, você vê que o carro ainda dá uma andada que trava no câmbio. Sim, sim. Não é o correto, obviamente. Inclusive, o Murta do Alta RPM fez um vídeo sobre isso, porque muita gente tem dúvida, né? Eu paro no farol, eu deixo o carro no D, eu ponho no N. Quando eu paro o carro, eu puxo o freio de mão antes e ponho no P, ou ponho no P e depois puxo o freio de mão. E são coisas que até hoje gera muita dúvida, né? E aí, só para esclarecer, primeiro freio de mão e depois P, nunca deixa o carro travado no câmbio. Principalmente porque depois quando você vai sair, quando você põe no D, você vê o tranco que ele dá. Enfim,
por essas e outras, a gente tem a internet para ensinar a gente, mas imagina, quem nunca viu e nunca se interessou vai achar que isso tá certo e depois começa os problemas de câmbio, né? Outra coisa, geralmente, carro de câmbio automático tem que trocar o óleo do câmbio de uma forma mais recorrente. Coisa que, obviamente, ninguém faz. Mesmo porque muito carro manual, você tem que trocar isso de, sei lá, em quantos centenas de mil quilômetros tem que trocar óleo de câmbio, senão nunca. Então, são coisas que faz diferença você ter na hora que você está aprendendo a dirigir. Vocês concordam? Não, com certeza. Absolutamente, sim. E outra coisa assim também do carro automático, que lá fora, né, é uma coisa que já existe há muito mais tempo, é muito mais acessível também, só que aqui tá mudando. Acho que, se não me engano, posso estar falando merda aqui, mas já tá quase 50-50 em questão de venda, tipo, de automático e de carro manual. Então tem muita gente que, como primeiro carro, provavelmente já vai pegar um carro automático, ainda mais o pessoal que não curte dirigir e tal, quero automático, melhor. E não sei se ainda tem questão de status hoje em dia, acho que bem menos, né? Mas é uma coisa que, assim, porra, é uma parcela muito grande da galera que dirige já tá com carro automático, tá começando, vai pegar, e deviam atualizar, que, aliás, né, todo o ensino da autoescola devia ser atualizado, né, que é o ponto desse episódio, aliás. Então, com certeza. A gente entra em alguns pontos específicos. O Brasil ele é famoso por demorar para colocar as coisas no sistema de ensino, né? Eu sei que isso parece uma crítica social, mas se você for ver críticas sociais, foda. Nossa, você é comunista? Da cultura para as escolas, né, públicas, você vai ver que ainda tem coisa que ainda não faz parte, né, da grade. Então, suponhamos, tá? Inglês, qualquer coisa digital, todo esse tipo de coisa, você não tem nenhuma introdução. Assim como o modelo de tirar carta, né? O modelo do CFC. Então, assim, óbvio, tem coisa que nunca vai dar para mudar, porque é uma coisa da raiz do CFC, que é, por exemplo, as placas que você tem que saber, qual é o limite de velocidade nas vias específicas. Porque a gente fala muito aqui nesses dois episódios, a gente tá falando muito da aula prática, né? Mas a aula teórica eu acho que é importantíssima. Introdução à mecânica eu acho importante também, porque isso é uma coisa que eu discuto muito com a Rafa. Assim, Rafa, se você souber mais ou menos como funcionam as coisas, fica muito mais fácil para você tentar prever o que vai acontecer, tá ligado? Sim. Não tô falando pra você saber que tem uns pistão batendo dentro de um bloco de ferro, mas tô falando assim, puta, quando eu freio, as rodas tendem a também a travar, porque eu tô, né, forçando um burrinho ali cheio de óleo para pressionar as pastilhas as pastilhas no disco. Por que isso acontece? O que acontece se eu ficar, sabe? Se eu ficar freando muito tempo, isso vai esquentar, enfim, tem um monte de coisa que eu acho que você deveria pelo menos ter só uma passada dentro da autoescola para poder ter uma ideia. Eu não lembro se tem, mas acho que não tem, tá? Fluido de arrefecimento, para que serve o óleo, sabe umas paradas? Porque, cara, você tá dirigindo uma máquina, querendo ou não. Eu sei que a gente tá um pouco atrasado nessa concepção, porque hoje a gente já tá começando a ver carro híbrido, né, carro elétrico, então isso vai ter que mudar novamente algum dia. Mas assim, se você não souber e se você não tiver ideia, você fica refém de manutenção que você não sabe, e aí você, né, tem que pagar mais na concessionária, porque não tem ninguém que conhece, ou você vai parar o carro para abastecer e o cara vai medir seu óleo, o nível do seu óleo com o carro ainda quente, enfim, né, tem um monte de coisa que você vai ficar refém, que eu já tive que ensinar para um monte de gente, falar assim, meu, não deixa os caras nem abrir o capô, velho. Qualquer coisa, fala com a gente, fala comigo, sei lá, que a gente olha pra você. Porque eu não sei quantas vezes eu tive que explicar pra minha mãe, velho. Então, quantas pessoas no trabalho, as minhas falando que colocaram, sei lá, 5 galõezinhos daquele de fluido de arrefecimento, sabe umas paradas assim? E é muito caro o fluido de... Não é muito caro, né? Mas é muito caro o fluido de arrefecimento, sendo que você não precisa colocar ele especificamente. Você pode colocar um concentrado e o resto de água, né? Então, assim, tem coisas que você só aprende o tempo, mas eu acho que deveria dar uma pincelada de pra que serve o fluido de arrefecimento. Eu sei que pelo nome já é meio estúpido, mas vocês sabem como é que é a população brasileira, né? Qual que é a funcionalidade disso? Por que tem que ter? Como funciona o sistema de freio, por exemplo? Então, enfim, ou pelo menos manutenções básicas, né? Porque não adianta só você ir lá, passar quais são as placas, passar qual é o limite de cada tipo de via, sendo que aqui em São Paulo nem existe direito essas vias, né? Na rua de casa não tem radar, pode andar 100 por hora. Na marginal é 50, sabe umas paradas assim? Enfim, isso é outra coisa. Mas então tem essa parte, tem a parte da manutenção, que eu acho importante também, a parte das placas, obviamente, tem que ter, e os vídeos de acidente, que eu não sei também qual que é o grande teor e qual a necessidade disso, né? Eu sei que é a aula mais esperada de todo mundo do CFC, mas primeiro que os vídeos de acidente são tudo aqueles vídeos, eu não sei agora com a internet como é que tá, né? Mas os vídeos que eu via de acidente é aqueles vídeos de 1982, é um Chevette batendo num Fusca, sabe umas paradas assim? Óbvio,
bagulho ia dar bad vibes. Mas Não, isso o aí meu faz já eram uns bem novos, mas assim, também acho um pouco demais. Mas É que eu acho que tem que ter um impacto na pessoa, que tem muita gente que não tem noção, entendeu? É, Tipo, isso acha mesmo. que é susto. Então, eu prefiro que a galera esteja assustada do que super confiante, entendeu? Sim. Porque, sei Verdade. lá, o meu pai falava isso, tipo, é um exemplo meu, talvez meio bobinho assim, mas quem morre afogado no mar, normalmente é quem acha que sabe nadar, porque o cara tem mais confiança, vai mais profundo, tenta nadar tipo, com correnteza. Agora, quem tem medo da água vai ficar no raso, entendeu? Então a chance de acontecer uma merda é muito maior para quem tem confiança. E acho que isso vale para qualquer coisa na vida, na verdade. Uhum. Eu Tipo os concordo. ciclistas. Exato, Tipo, tipo os ciclistas. Podia deixar de Paulo, falar também. eu concordo com você, mas a gente também tem. O que eu faria seria o seguinte: sabe esses vídeos que a gente fica vendo de acidente na Rússia? Uhum. Eu faria um compilado desse bem bom e passaria. E aí sim, porque assim, não precisa ser fatal para você mostrar qual é Ah, a sim. diferença da negligência, né? Porque eu lembro que tinha vídeo de uns corpos, eu não sei, acho que nem pode mais, né? Mas tinha uns vídeos de sangue, sabe? Uns corpos meio dilacerados, assim, não Aham. 100% Não, a pra barriga aberta e o coração batendo, tipo, dava pra ver. então era uns bagulho meio pesado. E assim, de novo, você vai querer. Eu acho importante colocar o medo, mas ao mesmo tempo você vê que tem até aula para motorista que tem medo de dirigir, né? E isso é muito engraçado. Às vezes as pessoas têm até mais medo do que deveriam ter, justamente porque não tiveram, acho que, uma base tão boa. Óbvio, Sim. tirando exceções de pessoas que sofreram um acidente, né? Pessoas que têm algum problema Não, isso eu psicológico. tenho, né, na minha família, a minha tia, ela demorou muito para tirar carta, porque nunca meio que precisou assim, sempre trabalhou, ela morava literalmente do lado do metrô, então, tipo, qualquer lugar que ela ia, ela conseguia ter um acesso fácil. Aí teve uma época que ela foi, tirou a carta, comprou um carrinho, um Corsinha prata, mas depois de 3 meses ela desistiu, porque, tipo, ela não tinha muita confiança, e aí aquela história, a pessoa tá devagar para entrar, vai fazer alguma coisa errada, recebe buzinada, xingamento e tal, e dependendo da pessoa, se ela é mais sensível e tudo mais, ela acaba meio que desistindo. Mas tem gente que acaba fazendo aquelas aulas para habilitados depois exatamente para andar com mais confiança e tudo. Então, às vezes tem esse ponto também, né? É, eu inclusive quero ir em alguma loja, mas algum lugar que tenha esse curso e pegar um bolinho de cartão Ah, e ir sim. botando nos carros na rua que estão mal parados ou ir dando distribuindo no trânsito, sabe? Uhum. Cara, eu sei, mas assim, de novo, eu também tenho exemplos na família, por exemplo, a minha mãe, eu não sei como ela consegue dirigir até hoje. Assim, em comparação entre minha mãe e meu pai, o meu pai ele é retardado, mas ele tem uma noção muito boa de espaço. Obviamente, ele tá começando a errar, então o carro dele tá começando a aparecer com as raladas, mas tudo bem, ele não dá umas bagaçadas, né? Ele anda rápido no limite da via, vamos dizer assim. Sim. A minha mãe, ela não tem a menor ideia do que tá com. Tiazinha, sabe? Eu tenho certeza que a minha mãe é daquelas que abre a curva e eu buzino pra ela quando eu tô passando de moto. Mas é engraçado que, porra, é uma. De novo, e aí voltando um pouco no que a gente tinha falado no outro episódio. Minha mãe tinha carta de caminhão, cara. Porque não que ela tirou, mas porque na época, sei lá, acho que você podia ter carta de caminhão sem ter que fazer as provas. Eu não sei exatamente o que acontecia nos anos 80, nos 70, sei lá. Mas ela não consegue dirigir um carro, velho. Direito, sabe? Umas paradas assim. Não tem a Uhum. menor ideia do que tá acontecendo. Sim, que sou eu ou meu pai que tiveram que dar qualquer tipo de suporte. Tô falando de uma pessoa de quase 60 anos de idade. Então, não é culpa dela porque ela não tem interesse. Acho que é culpa dos carros que são complicados demais, vamos dizer assim. Mas poderia ter algum tipo de explicação, né? Vamos ser sinceros. Hoje, e de novo, hoje a gente tem. Nós somos jovens, consumimos muita informação, por exemplo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Mas imagina que se eu tivesse, sei lá, uns 40 anos e não fosse tão próximo à internet, eu não ia ter muito onde também buscar informação caso eu precisasse. Sim. Então, Uhum. meu, não tem como eu falar assim, mãe, quando você for comprar um carro automático, vê o vídeo do multa da alta RPM, sabe umas paradas assim? Eu vou chegar pra ela e vou falar assim, mãe, não puxa o freio de mão de colocar no P. E ela vai olhar pra minha cara e falar assim, meu, cala a boca, moleque, você que se foda, velho. Sabe umas paradas assim? Exatamente. Aí você vai ter que explicar toda vez, vai brigar com ela. Vou fazer o que eu quiser e problema seu, e problema meu. Até o ponto do carro quebrar e aí ser um problema meu e não Esse é dela. Exato. exatamente. Ué, já tem casos, quantas vezes eu ouvia meu pai ralando o New Fiesta saindo da garagem e eu não ralava. Nossa. Ia falar assim, meu, toma cuidado, sabe? O carro é meu, então eu que tenho que arrumar pra. Não tem problema você sair com ele, óbvio, mas assim, porra, se acontecer alguma coisa, eu que tenho que arrumar, sabe? Umas paradas assim. Uhum. Toda vez eu acordava com ele ligando o RS pra ir na feira. Ele queria ir na feira com o meu carro, sabe? Umas paradas assim. Então, pô, meu carro tinha roda de liga. Eu sei que o de vocês tem também, mas antes meus outros não tinham. Então imagina, se ele ralasse aquela merda na guia, coisa que ele já fez com o dele, óbvio.
E você acha que ele ia pagar? Ele ia falar assim, não, eu vou levar lá na AWRS lá e vou arrumar pra você. O caralho, ele vai lá e fala assim, moleque, carro é pra usar mesmo e você que se foda, sabe umas paradas assim? Então eu acho que existe essa diferença de gostar e cuidar, que muitas vezes as pessoas mais velhas não têm esse conceito, porque elas não gostam de carro, ou dois, porque elas não sabem de carro. Eu acho que a autoescola poderia ajudar nesse quesito também. Sim, com certeza. Mas é que eu fico pensando, às vezes, por exemplo, a autoescola é um período aí, vamos estar 3 meses, sei lá, porque a minha foi muito, né, como eu expliquei no episódio passado, mas, como eu falar, é um ensinamento que a pessoa não, ainda mais isso, que tá pouco pedido em prova, a pessoa faz só para a prova e esquece, é uma coisa que eu acho que não fica, só fica mesmo quando você gosta, ou quando acontece de novo e de novo. E antigamente também os carros eles eram piores no geral, né? Eles quebravam mais, a bateria durava menos, então as pessoas meio que aprendiam na prática também a arrumar as coisas e tudo. Hoje em dia o bagulho é muito mais confiável, tipo, a pessoa no máximo, na grande maioria, só leva na revisão e acabou. Então é um conhecimento que é mais difícil de você reter, principalmente quem não gosta, entendeu? Mas você já parou para pensar? Deixa eu só fazer um adendo desse negócio de revisão em concessionária. Geralmente, quando você tem um lugar em que tem um fluxo muito grande de carro, você consegue diluir o seu próprio custo dentro do serviço que você faz, certo? Então, o serviço na concessionária, na verdade, deveria ser mais barato do que o serviço mais fora. Barato. Exato. E o que acontece até para manter a fidelidade do cliente. Exato, infelizmente o que acontece é o contrário. Então, assim, quantas pessoas que você conhece que depois que acabou a garantia do carro, levam na concessionária? E aí eles não levam, não só porque o serviço é mais caro, mas não levam porque não acreditam na idoneidade do serviço que está sendo prestado ali. E é muito engraçado, porque deveria ser exatamente o contrário, né? Então você fala assim, cara, até que ponto as pessoas cobram mais caro pela inocência ou pela falta de conhecimento das pessoas que possuem um carro daquela marca? Então eu tava vendo assim, cara, você vai fazer uma revisão, e é muito engraçado como as coisas variam. Uma coisa que eu tenho feito hoje bastante é comparar o preço das primeiras revisões dos carros. Porque acontece, a primeira revisão você vai trocar, se não muito, óleo, filtro de óleo, fazer um check-up de algumas coisas e só, né? O que mais você vai fazer na primeira revisão? Com 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. E você vê que varia muito. De ar-condicionado. Não, nem isso, porque é depois, enfim. A primeira revisão é sempre aquela que não é nada. E é muito engraçado. A revisão de Mercedes, a primeira revisão de Mercedes é R$2.000, sabe umas paradas assim? Eu não sei se... Eu entendo que eles usem um óleo melhor às vezes, mas assim, será que eles usam um óleo importado da Alemanha? Acho que não, né? Às vezes não é nem melhor, é o óleo da concessionária, né? Tipo, da montadora, né? Pela montadora. E aí é um óleo X ali. Você podia estar usando um óleo melhor e pagando bem menos. Sim. E é muito engraçado, porque deveria ser mais barato você fazer serviços na concessionária e ao mesmo tempo não é. Eles vão bater na tecla de que a mão de obra é especializada, e eu até entendo. Então, assim, talvez o serviço deveria ter o mesmo preço de serviços fora, mas, de novo, não é o caso. E aí fica todo mundo desesperado. Imagina, Miguel, você com o Mini, acho que você já sofre disso, assim como o Nossa, Paulo também. Japa, o seu tá bugando pra caralho o seu microfone. Calma aí. Alô? Voltou? Não, é aleatório. Ele fica dando umas puladas. Mas vocês já sofreram isso com o Mini, porque vocês não levavam na concessionária por motivos óbvios, que lá era um preço exorbitante. O Paulo teve esse exemplo, né, com o Mini da namorada dele, também, que teve, de novo, preços exorbitantes em revisões. Mas imagina se você compra uma Porsche, sei lá, 2004, velho. Porque aí você fica muito nichado entre ter que levar na concessionária e as pessoas que trabalham lá não sabem mexer direito nesse carro, e você tem que levar em autorizadas que mexem em carros igual o seu, mas que é caríssimo também. Então você fica meio que naquela, o que eu vou fazer com essa merda? Então, além de você ter que pagar, sei lá, R$150 mil num Porsche velho, você vai ter que pagar em cada revisão mais 5 conto no mínimo, independentemente se for fácil ou não você mexer nesse carro. É muito louco isso, né? É isso que eu fico pensando de ter uns carros da hora, tá ligado? Você fala assim, puta, um dia eu vou ter um carro da hora, mas um dia você vai ter dinheiro pra pagar primeiro seguro, depois IPVA, depois qualquer merda que acontecer no carro é 20 conto. Uhum. Exato. Mas enfim. O Paulo acabou de mandar no WhatsApp que você tá fugindo do assunto, Japa. E eu falei nós, no geral.
Eu tô falando, só pra voltar no assunto aqui, eu tô votando na parte em que o conhecimento técnico deveria ser melhor nas autoescolas, justamente para acabar com todo o problema que a gente acabou de discutir durante o podcast. Mas bem, vamos agora aterrissar. Só deixa eu fazer uma pergunta para vocês e para os ouvintes. Vocês já passaram álcool em gel na mão hoje? Não tenho álcool em gel em casa, velho. Nossa, que bicho preparado mesmo, né? Eu espero que você Mano, tenha esterilizado esse microfone aqui, que eu não quero pegar coronavírus e passar pra minha mãe. Não, esterilizei sim. Pode ficar tranquilo. Ou você tá pensando também que é uma gripezinha e que a Terra é plana? Não, velho, o microfone tava dentro do meu armário faz 4 meses. Você acha que ele pegou o coronavírus aonde? Na hora que ele encostou na sua mão, o corona do caralho. Mas eu tava em casa, caralho. Se eu não tô com coronavírus, ele também não tá. Enfim. Tá O que mais, Paulo? Eu sei que você deve ter uma lista de... Eu sei que o Paulo deve ter uma lista de coisas que ele mudaria muito boas aí. Pode falar, Paulo, porque segundo a sua entrada... Não, eu faria, tipo, seria... nessa parte teórica, acho que realmente é cobrar mais conhecimento também, e, tipo... Tem algumas coisas que são perguntas que a gente respondia que era só bom senso, basicamente. Tipo, você atropelou um pedestre, o que você faz? Acelera o carro e sai correndo... para e quebra o resto da perna do cara, para e ajuda, sabe? Tipo, são coisas que, assim, se a pessoa não é uma psicopata ou alguma coisa, ela meio que vai saber o que fazer. E isso você não tem que aprender, eu acho. Tipo, isso deveria ser inerente no ser humano. Mas, assim, eu acho que para exatamente você ser um motorista funcional, tinham que ter outras coisas cobradas. Assim como a gente está falando aqui de conhecimento do carro, no geral, e de mais de regra de trânsito também. E tem coisa que a gente sabe que... Aí eu acho que não seria nem questão da aula, mas de conscientização mesmo, tipo, da população no geral. Aquela história de não parar em cruzamento, faixa dupla e tudo mais, que o cara simplesmente fala, não pode fazer isso porque atrapalha. O outro não pode fazer isso porque também atrapalha, é tipo 10 segundos que o cara falou. Tipo, não tem uma coisa que eu acho que fica na cabeça das pessoas. Tanto é que quando a pessoa tá errada assim, você buzina ou avisa, a pessoa te xinga de volta, tá ligado? Sendo que ela tá errada. Então, às vezes eu acho que é... Oi? Fala aí, Paulo. Não, então acho que às vezes é falta até de consciência mesmo da pessoa de estar fazendo uma coisa errada, entendeu? Às vezes ela não sabe. Sim, com certeza. E acho que isso era importante ser mais frisado na aula e ter até tipo campanha em televisão e tal. Sim, o que eu ia falar é botar as cenas de acidente nesse caso. É tipo assim, ó, se você for fazer uma rotatória, você vai fazer desse jeito. Porque se você não fizer desse jeito, aí mostra um vídeo... Tipo assim, na Rússia tem uns acidentes legais, mas nos Estados Unidos tem aqueles acidentes que as pessoas não têm noção nenhuma do que estão fazendo. Que o cara simplesmente reto, sei lá, dá uma olhadinha no celular e capota o carro e mata 6 pessoas, tá ligado? É verdade. Então acho que podia mostrar isso, tipo, o carro subindo no outro e capotando e aí, sabe? Sim. E o ambiente normal, né? Tipo, os caras, todo mundo a 60 por hora, e do nada então. O cara vai mudar de faixa, não viu que tem um carro do lado, pega na traseira e o carro capota 45 vezes, sabe? Não precisa ser só aqueles acidentes dos caras bêbados de Verona, sabe? Umas paradas assim. Então acho que concordo com você. E, ô Paulo, só um adendo também nessa ponto que você falou, eu acho que isso tem mudado bastante de uns tempos pra cá. Toda vez que você pega estrada, eu sei que a gente já nem lê mais direito, mas tem aqueles outdoor no meio da rodovia falando que velocidade mata, falando que criança no banco de trás tem que usar cinto. Não, desculpa, criança tem que estar no banco de trás com cinto, obviamente, mas todos devem usar cinto. O próprio... todas as empresas que estão alugando bicicleta, eu sei que isso é um assunto que dá mais raiva também, mas elas também prezam pelo trânsito seguro, né? O Bradesco tem até os adesivinhos lá do Viva Junto, lá não lembro qual que é o slogan. Mas eu acho que existem campanhas que de fato melhoram essa convivência entre motoristas. Inclusive a Porto Seguro tinha aquele adesivinho, né? Que eu também esqueci o slogan, adesivinho que é o coraçãozinho azul, né? Sim, sim. Eu sabia que quem colou no carro já dirigia mal, que era impressionante, velho. Todo mundo que tem isso no carro não consegue dirigir direito. Mas era bom porque já avisava. Mas então eu acho que essa conscientização já existe. Eu acho que uma parte interessante também é a parte das placas mais usadas. É que isso é foda porque tem que ser nacional. Mas assim, puta, tem umas placas que eu nunca vi na minha vida. Se você pegar o livrinho aí, se você pegar na internet... Sim, verdade. Precisa ter uma atualização nessas coisas, velho. E, de novo, eu acho que tem que ter provas práticas e não só aulas práticas. Eu sei que existe uma prova prática já para você fazer aquele contorno,
mas eu acho que quando você tá fazendo merda no trânsito durante as suas aulas, aquilo deveria ser avaliado também. Eu sei que isso é muito difícil, muito tópico, mas é o que o Miguel falou. Às vezes você tá dando seta e entra numa faixa que tem um carro no seu ponto cego. Como que você consegue, né, entender que isso tá errado, que isso pode causar um acidente, ou as próprias motos corredor, enfim, acho que tem bastante coisa que dá para passar durante as aulas, e que assim, não tem como você ponderar o que é um instrutor ser um instrutor bom ou ruim. Nós três aqui falamos, e os nossos 3 instrutores eram bem diferentes, sabe? Enquanto um fazia corre, outro era coxinha, outro era ok, então enfim, não tem como você balizar isso, é muito difícil, né? Então eu acho que aquela merda daquele simuladorzinho que rolava, eu acho que é um bom começo. Eu fico zoando ele, mas porque a gente meio que já sabia dirigir, né? Mas para a grande população, eu acho que é válido aquilo ali ser, sim, inclusive controlado como parte da avaliação e não só para você praticar. Sim, colocar situações que você não teria na volta na pracinha, né, na prova. Exato. Que é praticamente a de moto também, enfim. Sim. E eu lembro que, assim, eu sei que você não quer falar de moto, Miguel, mas eu vou usar só como exemplo, que eu li no Car Throttle, um dos sites que a gente recomendou no nosso último episódio, que, por exemplo, na Inglaterra você pode andar, acho que até, sei lá, 50 cilindradas, alguma coisa assim, qualquer um pode pegar. Aí se você quer pegar uma moto mesmo, tal, sem ser scooter, você só precisa tirar uma permissão que, assim, tipo, é rápido para você fazer, você tem até 2 anos para ficar com ela. E aí você tem um nível de moto para iniciante que eu acho que é até, sei lá, 500 cilindradas, alguma coisa. E depois você tem um que é maior exatamente para você ter pegar essa evolução, entendeu? Para você não dar, sei lá, um WRX 0 com 270 cavalos na mão do moleque de 10 anos, entendeu? Mas não foi você que disse que se arrepende de não ter pego o WRX como o primeiro carro, Paulo? Não, sim, mas com certeza eu poderia fazer merda, entendeu? A chance era muito maior, sim. É óbvio. Eu acho que tinha que ser. Primeiro, assim, vamos falar assim, ó. O que tinha que ser essa merda da autoescola? Primeiro, eles tinham que funcionar, tá ligado? Porque é que nem o Japa falou, um professor é diferente do outro, um avaliador é diferente do outro. Tem uns avaliadores que são cuzão e tem uns que vão deixar você passar porque estão cansados. E não tem, assim, não tem nenhuma régua, não tem nada que enfim, não existe regra, né? E aí tem esse bagulho de você fazer o quebra, todo mundo sabe que dá para comprar a carta, todo mundo sabe, não tem regulamentação nenhuma. Uhum. Então, mas aí fica tipo essa, sei lá, bagunça assim, tipo, qualquer um dirige, qualquer um pega o carro, até por questão aí de outra coisa também, de trânsito mesmo, de fiscalização também, que tipo, tem muito radar para velocidade e tal, porque é fácil, e é um dinheiro rápido na mão, né, enfim, do governo e tudo mais, mas para ver aqui, tipo, o exemplo lá da fila dupla também, tipo, de mãe que tá deixando o filho na escola e tal, que não quer ficar na fila, que a galera tá, aí parar em fila dupla, nego parando cruzamento, fechando, contramão, enfim, tipo, todas essas coisas não tem, e é uma galera que simplesmente tá, sei lá, tá cagando pros outros, não consigo entender. Cadê o Japa? Concordo 100%. Eu tô vendo aqui se precisa de habilitação para dirigir moto de 50 cilindradas. Quem sabe, né? Por que não? Mas na Itália também. Na Itália é assim, você não precisa de habilitação para dirigir umas motos. E até por isso tem uns carros com motor de moto que você pode dirigir sem habilitação ou com habilitação tipo X. Uhum. E voltando a esse negócio tipo, das diferenças de moto, que a moto, né, como a gente falou também, muda muito mais de uma para outra, até mesmo motos da mesma categoria, elas mudam bastante entre si. Conforme a moto vai ficando mais forte, ela vai ficando muito mais perigosa, e com o carro também, sabe? Só que assim, aquela história, você tirou carta de carro, então você pode dirigir, desde o, sei lá, 1.0 com 50 cavalos até catar uma 458 Speciale e tocar o pau no primeiro dia se você tiver grana, entendeu? E acho que, por mais que eu acho que seja chato, né, assim, para a pessoa no geral, que ela pode comprar, ela pode ter, mas acho que era uma coisa importante para aprender, tipo, evolução. Quanto acidente a gente já não viu e já leu sobre, assim, tipo, do moleque, teve aquele lá que ficou famoso, que era o cara que tinha acabado de se formar em medicina, no interior lá. Exato, o pai emprestou M5 para ele comemorar com os amigos. Aí tem a questão de bebida, que eu acho que eles beberam, assim, mas no geral, assim, era um carro muito forte,
uma pessoa que não tinha experiência no volante e, tipo, deu merda. Isso tem vários, que você vê, o cara pega o carro, puta, acabou de pegar o carro, o cara tá naquela emoção e tudo mais, pisa achando que o carro é um puta carro, vai fazer tudo sozinho, e aí acaba batendo, se machucando ou morrendo até, né? Então, de repente, se tem essa proibição, assim, porra, até, sei lá, 22 ou 23 anos, o cara não pode pegar um carro com mais de, sei lá, 180 cavalos, estou chutando um valor qualquer, ou pelo menos tem que ter 2 anos de experiência de carta para pegar de tal, Sim, ou motor, tal potência. Ou pela litragem, né, 1.0 e tal. Que hoje em dia com o famoso Dow Science isso já fica mais complicado, mas é essa a ideia, entendeu? Tipo, exatamente. Então, acho que tipo, aí fica um pouco mais complicado ter esse controle, porém, acho que em termos de potência, assim, acho que já ajudaria bastante, pelo menos por um tempo, sabe? Eu acho que você vai falar? Acho que carro não, Paulo, porque na verdade, conforme você vai aumentando a cilindrada, geralmente o pacote de segurança também vai aumentando, né? Eu sei que seria bom para outras pessoas na rua, mas não sei se para o próprio motorista faria diferença. Não, mas eu tô falando para todo mundo exatamente, porque tipo, você não tá na rua sozinho, entendeu? Então a pessoa que bate, ela pode causar outras pessoas a baterem nela também, na batida ou no depois da batida, né? Depois que a batida aconteceu, para engarrafamento, qualquer coisa, como só de atrapalhar e não deixar o trânsito fluir, sabe? Acho que a gente não tem que pensar que a autoescola é só para evitar acidente, mas é para fazer que o trânsito seja uma coisa utilizável, entendeu? Sim, sim. Que é o certo, né? É verdade. Desculpa ter discordado de você, tá certo. Não, que isso. Mas é isso que eu vejo, tipo, é chato pra quem deve estar tirando agora ouvindo isso, deve estar puto, né? Tudo bem que a gente não vai mudar nada, né, falando isso aqui. Mas tipo, na minha época eu também, o que eu mais queria no mundo era, conseguir pegar a carta, tipo, eu fiz 18 anos, vou na autoescola, pago em dinheiro e o cara me dá a carta na hora, é tudo que eu queria. Só que, tipo, eu tenho consciência, ainda mais hoje, que a gente tá mais velho e tal, que isso, na verdade, só ia fuder ainda mais o trânsito. Tipo, a pessoa não ter nenhum um esforço ali para tirar carta, para aprender realmente, e, enfim, né, toda a consequência que isso traz. Não, e eu não sei se eu teria sobrevivido se, como um rapaz aí que é conhecido na cena, eu tivesse ganhado como primeiro carro uma 458 Speciale. Então, assim, foi ótimo eu ter começado com Fiesta, eu começaria até com um carro mais fraco, para conhecer mesmo e se acostumando. E aí, com o tempo, você vai fazendo, não vai fazendo cursinho, né? Mas vai fazendo, sei lá, com 1 ano de carta, você já pode pegar um carro X. Com 2 anos, carro Y. E outra coisa que eu ia falar e que eu esqueci. Então, Paulo. Eu tenho outra, então, aproveitando, antes que eu esqueça. Renovação. Por exemplo, renovar a carta hoje em dia é um processo, acho que exclusivamente burocrático, né? Você não faz, ou até tem um pouco de, sei lá, exame de saúde de vista, alguma coisa assim, mas... O médico só fala assim, vê se tá certo isso aqui, tá? Não, então tá bom, vai lá. Então, mas é isso, tipo, você tá renovando o quê? Na verdade, só tá... não sei, acho que você paga, né, um valor ali, tipo, pelo exame, e perde o seu tempo, não pode poupar tempo, alguma coisa assim, paga pelo exame médico que não é feito, né? Então. Então é aquela história, tipo, você tá renovando, mas na verdade não tem nenhum efeito prático. Então, tipo, é uma medida hipócrita, né, querendo ou não, do governo. Tipo, não precisa renovar a carta a cada 5 anos pra gente saber se você tá em ordem, quando na verdade, tipo, se você sabe dirigir, se você realmente aprendeu e manteve aquilo que você aprendeu nos próximos 5 anos, na verdade não tem como, não tem prova, né, pra você fazer. Então, que eu imagino que também tem a questão de custo, né, porque você vai ter que fazer a prova e tal, mas você pensa, para tirar a carta, vamos supor, R$1.000, eu não sei mais como é que tá o preço hoje em dia. Desses R$1.000 tem todas as horas aulas do professor, do CFC, as horas aulas do professor, das aulas práticas, mais o valor do carro, gasolina e tudo mais. Então, por exemplo, quanto custaria para fazer só a prova, sabe? Tipo, R$50, R$100, eu acho que menos. Então, seria uma coisa que eu acho que valeria a pena ter exatamente para ver se a pessoa realmente aprendeu a dirigir e tudo mais. E se ela não conseguir, fala, você tem 3 semanas para treinar e tudo mais, não sei. Mas acho que era importante mesmo, já que existe isso, tem uma necessidade, que seja feito direito, sabe? E, não, uma coisa que eu não posso deixar... Inclusive, a gente não falou quase nada e o episódio já acabou, né? Vocês perceberam. Continua, então. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte. Pra mim, fez 75 anos de idade, ou até menos, 70. Opa. Mano, corta, velho. Acabou, não vai mais dirigir. Tira o carro da pessoa. Porque o que acontece? A família... mas deixa ele dirigir.
Ou não, a família ele vai saber quando não pode mais. Não, o meu avô estava já doente, ele hoje já é falecido, mas ele estava doente e não estava bem mais da cabeça e mesmo assim queria continuar dirigindo o Mercedão. Ninguém tirava a chave dele, entendeu? Uhum. É que Mas é isso eu acho difícil também, acho complicado, porque é uma coisa, tudo bem que é uma idade avançada, que é foda. Mas o foda porque é assim, em questão de lei, né? Porque você tira o direito de ir e vir e tal, os caralho. e aquela história, tipo, às vezes a pessoa tem uma idade avançada, mas ela tá bem. Tipo, eu pego, por exemplo, do meu pai. Quem olha pra ele vai falar assim, pô, esse cara tem 50 e poucos anos. Tipo, ele parece tipo, bem mais novo, ele tem a puta de uma energia, tipo, o reflexo tá tudo em ordem. Então, eu imagino que ele, com 70, 75 anos, ainda vai ter condição de dirigir. Imagino, né? Posso estar errado. Mas agora tem gente que, sei lá, com 60 já tá zoado, tá ligado? Então, por idade, é complicado. Tinha que ser exatamente esquema Não, de mas é por isso. renovação. Sim, mas é por isso que eu falei 70 anos, entendeu? É que renovação também. Na prova você paga, na renovação você pagaria também, entendeu? Eu Ah, acho que sim, é mas é muito aquela assim. história, Mas eu acho tipo, que 70, não é todo mundo 75 que anos já tá paga. bom, Paulo. Ah, não sei, velho, porque se a gente tá falando uma coisa que, tipo, você tem um exemplo do seu avô, justo e tal, ele realmente não podia, mas, tipo, tudo bem, minhas vós não dirigem, mas elas são mega lúcidas, tipo, super tranquilas, espertas, já passaram dos 75 anos, e eu não sei como elas seriam na rua, obviamente, mas, assim, você não pode só falar assim pela idade, porque hoje em Não, dia é lógico, lógico. difícil, cara. Mas é como assim, tipo assim, vou usar o Diego Riga como exemplo de novo. Ele começou no drift com 16 anos de idade. Uhum. Eu com 16, acho que não manjaria, entendeu? Sim. De dirigir minimamente e tal. Mas ele sim, ele tava bem, já manjava de alguma. Já vi muito, mano, vídeo de criança mesmo dirigindo e mandando bem, tá ligado? Uhum. Eu acho que é isso. Beleza, ele tem 75 anos e tá bem. Sei lá, vai dirigir numa pista. Ou, tudo bem, Não, mas aí você tá. mas Tipo, eu acho que assim, é que nem eles falam que hoje em dia, né, o projeto de lei que estão querendo passar, não sei se já passou e tal, mas a renovação agora se a cada 10 anos e depois de uma certa idade, se a cada 5 anos ou a cada 3 tipo, sim, você sim. vai reduzindo esse tempo, né, porque as pessoas vão ficando mais velhas, vão se deteriorando, entre aspas, não sei uma palavra melhor e menos horrível que essa, mas enfim, então você tem que ter Elas vão se esvaindo. elas vão estragando, brincadeira. Mas acho que é isso, sabe? Você tem que ter uma espécie de controle. Tudo bem, vai ter gente burlando, vai, como tudo no Brasil, né? E no mundo, vamos combinar. Mas é importante ter porque eu acho que pode ajudar. Porque pra mim, assim, o trânsito é tão ruim, que qualquer coisa que você pode melhorar, pra mim já é uma vitória, entendeu? Então, acho que é nesses pontos, assim, e aos pouquinhos a coisa vai melhorando, sabe? Uhum. Concordo. E Miguel, agora, a prova prática. O O que Japa vocês tá aí. acham? É verdade. O Japa, Miguel, fala aí o que você eu quer. acho, eu acho que tem que tirar o CNH assim com 75 anos. Feliz ou infelizmente, acho que é por um bem maior. Que bem maior. Nossa, caralho. Dos outros, Não né? pelo. Tem que tirar a Não, CNH dele, sim. é. Eu acho que tem que Não tirar e pelo acabou, acelero, velho. mas acho que pela segurança mesmo. E aí pode ter uns esquemas de subsidiar a viagem de Uber desses caras. Sabe umas coisas assim? Uhum. Mas o. Porque hoje a gente já tem essa capacidade, né? Minha avó tem 70 anos. Eu já contei essa história na outra vez também. Minha avó tem 70 e pouco, 71, acho agora. 80. Não, acho que é 81, mano. E tem carro, sabe? Umas paradas assim. Tá sabendo bem. Que carro que Eu não é? vou. É um Kicks. Que beleza. Eu não vou negar. Eu vi ela uma vez dirigindo, tipo assim, por sorte ou azar. Eu trombei com ela na rua e foi uma coisa assustadora. Porque eu vi um Kicks fazendo umas merdas gigantescas, assim, e falei assim, meu Deus do céu. E aí, enfim, era ela, né? E Nossa, aí, Ted. e aí, então, bad vibes. Tanto que hoje em dia ela já, né, solta, ela já faz muito pouco de. Ela não dirige mais tanto, mas ao mesmo tempo tem o carro, né? E aí, puta, cara, tá na hora. Ela assim, ela não usa Uber, mas usa táxi. Eu acho que se ela pode, isso é foda mesmo, mas se ela pode, eu acho que ela tem que de fato dar um jeito de parar de dirigir. Acho que ela já começou a entender isso também. É Aqui no perigoso, meu né? E ela já prédio, tem uma senhora que ainda dirige e ela é totalmente debilitada, tá ligado? Ela não consegue nem andar direito. E só que ela é sozinha, ela não tem parente, sozinha. E aí os porteiros e os faxineiros ficam se fodem na mão dela, que tem que ajudar ela a parar o carro toda vez. Ela não consegue esterçar o volante.
que é um golzinho velho. E cada vez que ela sai do portão é tipo assim, tá todo mundo fazendo aquela cara de ai caralho, tá ligado? Porque, nossa, velho, é um negócio absurdo. E é isso, quem mais poderia tirar o carro da mão? Ela pode, primeiro, matar uma pessoa, porque Sim. ela tá andando normal a 40 por hora, passa uma pessoa na frente, ela não vai ter reflexo para frear. Ela pode bater o carro, causar danos mínimos, né? Mas é uma chatice tanto para ela, para quem bateu e tal. E outra, sei lá, mano, sofreu um infarto, tomou um susto, sofreu um infarto, bateu o carro e... Sim. Não, só o fato dela andar mais devagar porque ela tem menos reflexo e tudo mais, também já atrasa o trânsito, né? Tipo, querendo ou não, afeta de qualquer forma. Fluxo. E eu acho que assim, pra gente terminar, a gente podia falar de como a gente gostaria imaginaria que deveriam ser as provas práticas, né? Sim. Também é que a gente comentou no começo lá do estacionamento, né? Tipo, de vários cenários possíveis de estacionamento. O que mais? Eu acho que primeiro se não... Mas... Fala já pra primeiro. Não, poderiam ser cenários pré-definidos, mas mais de um, concordo com você. Não precisa ser todo difíceis, né? Baliza pros dois lados e uma vaga de shopping, sabe? Você tem que entrar de ré, sei lá. Sim. Eu acho que a prova, por exemplo, minha prova foi no meio da Raposo Tavares, lá na puta que pariu. Devia ser do lado de onde o Paulo mora, na verdade. Talvez. Foda, parceiro. Mas poderia, assim, vamos supor, num estacionamento grande, aberto, tá? Você tem que parar na esquerda, na direita, de ré e tal. E aí, nesse estacionamento ele já tem prontos, né, os modelos, que óbvio, não precisa ser um carro inteiro de papelão, mas alguma coisa que defina bem o espaço, que teriam outros carros. E aí você sai desse estacionamento, faz o trechinho e tal, volta para o estacionamento e para de novo, entendeu? Um negócio bem possível, acho que seria viável e, enfim. Então, mas, por exemplo, nesse circuitinho aí, eu lembro que na autoescola eles falavam que você era para ir da primeira, só podia ter a segunda marcha e não passar de 20 ou 30 por hora, alguma coisa assim. Tipo, vocês não acham que isso é muito fora do que as pessoas realmente dirigem? Não poderia ter uma introdução melhor para você? Que nem em moto, os caras falam para você só ficar na primeira. Eles explicam, né, que a primeira desce, as outras sobem, só mas que você nunca troca na aula. Exato. Tipo, então, assim, eu passava porque eu queria ver como é que era e foda-se. Mas, por exemplo, se a pessoa não passa, tinha gente que não passava, cara. Então, tipo, vai pegar a moto, aí não lembra, não tem confiança. Tipo, são coisas que você precisa saber, tipo, entender o máximo possível aquele negócio que você está dirigindo. Sim, e aí entra de novo na mesma conversa, que é a seguinte. Eu tirei carta de moto, certo? E aí minha primeira moto foi uma scooter. Eu poderia ter comprado uma Hayabusa, poderia ter comprado uma moto 1300, sabe? Umas paradas assim. Uhum. Então, só por eu ter feito uma aula que eu nem passei para segunda, no caso de moto, eu poderia ter comprado qualquer moto. Assim como a de carro também. Então, se eu tivesse ganhado na Mega Sena, tirei minha CNH num Fiesta 2001 e poderia ter comprado um GTR. E aí, por assim vai. Então, mas é isso, acho que a prova ela podia abordar tipo, coisa mais real também. Acho que era a questão da frenagem, por exemplo, na aula prática, seria no caso a questão do ABS, né, de você frear na curva. Às vezes aqui é caro, né, mas tipo, um carro com ABS e outro sem, para você ver a diferença, que nem tem aqueles vídeos na internet, talvez fosse suficiente, né, parando para pensar. Mas é isso, tipo, acho que outras coisas também, para aprender a desviar, sabe? Não o teste do alce, né? Porque as pessoas iriam morrer, eu acho. Mas alguma coisa assim, tipo um espaço mais apertado para você pegar a noção do carro, sabe? Você passar, tipo, sei lá, quando você vai subir a Teodoro, por exemplo, aqui em São Paulo, uma rua, né? Com 3 faixas, sendo que desse espaço, mais de 1/3, bem mais, é um corredor de ônibus, então as 2 faixas que sobram, elas ficam ainda espremidas por gente que para, né, dos lados da rua. E então você às vezes não consegue ficar um carro do lado do outro porque é muito estreito. E é uma coisa que você não tem na autoescola, ainda mais em cidade grande como São Paulo, você vai passar por isso. E quem é iniciante é difícil, sabe? Acho que é uma coisa que eles podiam colocar também. Concordo. Adicionaria isso também, Paulo. Mas vamos lá, a gente tem as vagas, a gente tem esse teste de andar um pouco mais rápido, que eu não sei exatamente como é que você vai botar um ambiente seguro pra isso, né? Porque você fala assim, vamos fazer um teste com um cara que eu não sei como é que ele dirige pra ele andar na Raposo Tavares. É meio foda também, né? Sim. Mas enfim, também não tô falando rápido, tipo, 90 por hora aí na marginal e troca de faixa pra gente ver como é que é.
mas sei lá, tipo, 40 por hora, sabe? Tipo, numa reta, assim, pra você frear depois na curva, com espaço, obviamente e tal. Mas alguma coisa que simulasse um pouco mais o mundo real, porque é aquela história que todo mundo fala, você não aprende realmente na aula de direção. Você aprende a operar o veículo, tipo, para fazer ele sair do lugar e a curva e as funções, tipo, nem básicas, né, dá para falar. Mas você vai aprender mesmo no dia a dia na rua, né, no mundo real. Como é que você Mas vai poderia saber ser se mais próximo. como que você vai saber se o cara tá apto para dar duzentão na Bandeirantes, por exemplo? Você Não não tem sabe, como, né? Velho, é complicado. enfim. Então o que mais? É Uhum. isso. Tô juntando aqui. Acho que é isso, cara. Tirar CNH dos velhos. Ô Japa, por que seu microfone tá na cozinha e você tá na sala? Mano, eu não sei, velho. Eu troquei de fone aqui por um outro, mas já Agora ele aprendi que chegou. vou ter que voltar. Vou ter que voltar ao que eu usei semana passada. Peço desculpa pra vocês aí. Tranquilo. Você que vai editar mesmo, relaxa. O meu Tem melhorou, essa a também. gente vai se adaptando. Afinal, vão ser Vai se adaptando. 6 meses de quarentena, né? Mas No voltaremos, mínimo. mas continuaremos, aliás, fazendo episódios de qualquer maneira, e aí a gente vai tocando. Não se esqueçam, e aí Exato. finalizando, não se esqueçam do grupo do Facebook, lá a gente já tá trocando um monte de coisa legal com quem já entrou, então, por favor, façam parte. A senha do grupo é Escorro171, certo, Paulo? Exato. É o melhor roda E do se céu também. errar a senha, não entra, já sabe. Aí você pede de novo, a gente não vai bloquear nem nada, mas se não acertar, não entra. A regra é clara. Não é pra Cara, fazer de zoeira porque eu vi o OZ Super Turismo lá, ou o OZ Sim. Ultra Ligeira, mas não é. É escorrinho. Mandaram meio certo. orbital também. Squirrel Wants. Não, não. O desenho dela era diferente. Não era a réplica. Mas é isso, pessoal. Do meu lado, assim, mudaria. Metade das coisas eu acho que estão certas, e outra metade eu mudaria, assim como a gente falou, mas adicionaria. Acho que o grande takeaway é adicionar as coisas do mundo real, né? E não ficar naquele. Tá na Disney, Exato. caralho. Sim. Tanto pra moto quanto pra carro. Pode meter Sim, uns acho que tem que. assaltos no meio, né? Pra ver se a Não, pessoa ou não fica fugir de nervosa. assalto, né? Ou tem que Tipo, mudar coloca o. dois instrutores numa moto lá longe e se você não alterar o seu comportamento quando eles estiverem vindo, você reprova, entendeu? Porque é Exato. suspeito. Essas coisas. Mas acho que assim, pra isso. mim, no geral, tem que ser mais rígido, sim, tipo, todo o processo, desde as aulas teóricas quanto à prova, e também nas aulas e prova prática, assim, acho que tinha que subir muito o nível pra galera começar a ter um nível funcional no trânsito. Concordo. Mas é Miguel? isso, meu lado é Eu isso. acho que, assim, do meu ponto de vista, a primeira coisa era fazer essa porra funcionar. Só que nenhum órgão no Brasil funciona, né? Mas, assim, fazer funcionar direito. Esse bagulho do estacionamento eu acho que é bem importante, porque é uma das coisas que eu mais penei era parar em lugar e tal. Uhum. E depois eu comecei a parar na rua para ir na faculdade e facilitou, mas enfim. Sim, mas é que você ainda continua penando com as outras pessoas que não sabem estacionar perto do seu carro, Com entendeu? Tem esse certeza, ponto com também. certeza. Com certeza. A gente que vai no posto, galera, eu e o Paulo, a gente fica observando muito a galera que cola no posto, para, assim, no meio de Não, a gente três não vagas, observa, a gente julga a mesmo. gente julga, fica olhando feio, tem gente que até volta, para direitinho e tal, mas o povo não tá nem aí, essa é a verdade. E acho legal esse negócio de estacionamento, que eu pensei agora, mas faria sentido, tipo um estacionamento de supermercado, esses grandes abertos. E tirar a carta de quem tem 70 a 75 anos. A gente ainda vai estudar essa idade, tá? Mas A gente vai Ou catar fazer os um velhos da teste nossa diferente, família e né, fazer um Miguel? eu falei teste. sim. Ou fazer um teste diferente, né? Você tem que meio que fazer um teste diferente quando você tem mais de 60 anos, Um fazer esse teste tipo de de coisa, né? reflexo e tal. Tipo, Alguma coisa. além de ser em menos tempo, ser uma coisa adequada para ver a condição física da pessoa também. Exato. Com Ou certeza. Mesma não? coisa. Mas então é isso, né? Fechou? É isso. Vamos abrir a autoescola Roquest de direção? Tomara. Como é que vai Partiu? chamar? O teste mesmo? Beleza. É isso. Então fechou, galera. Amo vocês. O Fiquem com mais um Paulo já episódio sabe como é nosso. que vai ser a capa do episódio, né? Eu já sei. Uma autoescola com o logo WhoCast apenas. Ah, Tomara. tá. Com a cara do Brian? Cuspindo fogo. Boa. Farei. Terei essa semana para fazer. É isso. Então
Então valeu, galera. Aquele abraço. É isso, galera. Um forte abraço. Nos vemos no Instagram, no Facebook, no YouTube. E assim, a gente não consegue prometer que depois da quarentena vai ter encontro, viu? Não dá pra prometer isso. Ah lá, talvez não dê pra prometer, talvez dê também, não sei. Precisa ver, né? Talvez dê, depende do Paulo. Forte abraço. Depende do Paulo. Então, forte do Paulo. Exato. Se vocês quiserem ver algum Miata e o Paulo, vocês podem. Vocês podem andar na rua de vez em quando e ter a sorte de cruzar comigo, olha que legal. Então tá bom. Bom, enfim, vamos esperar passar essa quarentena e a gente amadurece essa ideia também, fechou? De repente o Paulo sai da quarentena um cara super social e tal. Tem essa também. Nossa, não sei, eu tô tão feliz aqui. Acho que não vai mudar, não. Galera querendo fazer call com 12 pessoas e você assim, mas eu tô gostando. Ah, não, isso pelo menos não rola comigo, porque a minha parte do trampo eu preciso ver, tipo, eu mais uma ou duas pessoas só e dificilmente as duas estão disponíveis ao mesmo tempo. Então tá maravilhoso isso. Então vamos se despedir de verdade agora? Um abração, galera. Amo vocês. Continuamos aqui. Em qualquer coisa, encha o nosso saco em qualquer rede que vocês quiserem. Exato. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Um abraço, turma. Adeus.